E aí, pessoal, o Timeline Tricolor desta segunda-feira vai tratar do fornecedor de material esportivo do Grêmio. Vai falar também de um velho nome que volta à tona por aqui. Vamos falar de Adrielson e da proposta do Grêmio. Vamos falar de Kaique. Tem muito assunto na Timeline. O Grêmio voltou a trabalhar hoje. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora fica o Mercadão da Informática, a maior loja de informática do sul do Brasil, para você, para atender você. Se você precisa arrumar o seu computador, por exemplo, está com algum problema de assistência técnica, Mercadão da Informática tem para você. Se você precisar comprar um monitor com o melhor preço do mercado, Mercadão da Informática tem para você. Se você precisar de um computador pronta entrega, se você precisar de um computador gamer, você tem à disposição no Mercadão da Informática. Conheça as lojas através do link da descrição. E se você quiser pela internet, mercadãodainformatica.com.br. Aí é pedido. Gente, Timeline Tricolor. Anotei aqui uma série de situações. Vamos começar com um fornecedor de material esportivo. Hoje o Gabardo deu informação, ainda perto do final da tarde, falando da aproximação com a New Balance. A gente tem batido nessa tecla já há um tempo que a New Balance ela é de um grupo que a Umbro pertence também. Então a logística é muito mais fácil com alguém desse grupo do que com alguma empresa fora dele. Por outro lado, eles já trocaram minutas de contrato, mas não houve assinatura. Eu consegui até há pouco a informação sobre isso, porque tem algumas situações que o Grêmio ainda não concorda. Então, não está ainda assinado com ninguém. O que existe neste momento é uma aproximação com a New Balance em razão de um contrato maior, de cláusulas de valores maiores. E aqui vai o meu alerta. 6 e 7 meses é o tempo que uma grande empresa precisa para entregar os primeiros materiais da temporada. Se o Grêmio quiser ter um novo fornecedor no mês de janeiro, o Grêmio precisa assinar logo esse contrato. E é sempre importante dizer, esse contrato passa a valer a partir de 1º de janeiro, ou seja, em outra gestão. Em outra gestão. Então, é sempre importante ter muito cuidado quanto a isso, porque não se pode, por exemplo, antecipar a receita de um contrato que começa a valer a partir de janeiro. Então, é preciso realmente ter muito, mas muito cuidado neste momento aí, se tratando de fornecedor de material esportivo. A Rádio Mortal colocou que um velho conhecido aqui deste canal, a gente já tinha falado sobre isso, voltou à discussão no Grêmio, Danilo Barbosa, que está jogando aí hoje, o time do Botafogo se classificou para a próxima fase do Mundial, ao perder por 1-0 pro Atlético de Madrid, um gol no fim do jogo, até fez bom jogo o Botafogo, mas o Danilo Barbosa, no banco de reservas, não está entrando, não tem participado, ele volta à discussão, né? Ele volta à discussão no Grêmio, sendo uma possibilidade para o Grêmio compor o número 5, que estava mais encaminhado com o Kaique, e não andou. Não anda mais uma vez. Não andou. O que a gente está vendo agora é uma espécie de cautela no trato desses jogadores. E o Grêmio, então, teria voltado, segundo a Rádio Mortal, a discussão sobre Danilo Barbosa. Eu acho bom jogador, tá? Acho que é um jogador que pode ajudar. Talvez até ajude mais do que o Kaique. O Simon Bianchini hoje, em GZH, informou que o Grêmio fez uma oferta de 4,5 milhões de euros, 28 milhões e meio de reais pelo Adrielson, e não envolveu o Gustavo Martins no negócio, apesar do John Textor ter pedido o Gustavo Martins. Não envolveu. Então, essa é a proposta que nesse momento está valendo. O Grêmio ofereceu 4 milhões e meio. Qual é o pedido inicial do time do Lyon, que na verdade é o grupo do Textor? 7 milhões de euros. Então existe uma diferença relativamente importante aí entre um e outro, mas é essa a situação. O Adrielson tem propostas de outros clubes, do mundo árabe, por exemplo, e só que de fato, de concreto, o Grêmio já tem e estaria um pouco à frente, né? Estaria um pouco à frente
Eu acho que não deve o Grêmio perder para essa proposta aí. Duvido que alguém faça além desse valor. Resta saber se o jogador tem ou não interesse em vir para cá. E se tiver, vai ser muito bem-vindo aqui. Mas o Grêmio terá gasto perto de 50 milhões de reais com a sua dupla de zaga, entre o Wagner Leonardo e também o Adrielson. Isso mostra poderio, a gente não pode nunca diminuir isso. O Gabardo deu uma informação, eu acho importante a gente colocar aqui, que é a multa para o Marlon jogar contra o Cruzeiro, 1,5 milhão de reais para o Marlon jogar contra o Cruzeiro. Não pode jogar, né? Não vai jogar, não é assim. Na verdade, não tinha que ter essa cláusula. Agora que tem, não tem o que fazer, né? A verdade é essa. Não tem muito o que fazer, não. Pelo contrário, tem mais é que absorver isso. Uma imagem hoje rodou também, que foi uma imagem sobre a via de acesso ao CT do Grêmio, que foi alagada pelo Guaíba, né? E o trânsito foi interditado, muito vento, e aí foi alagado isso, tem muita imagem já circulando. É uma região que sofre demais com o descaso, né? Então qualquer chuva, qualquer vento, qualquer situação, a gente vê alagar as coisas ali. Muita sujeira, muita madeira, assim, pedaço de árvore. Por isso em toda a orla, e ali também não é diferente. A gente tem notado essa situação sempre muito, incomoda muito. Quem deu uma entrevista hoje foi o Calef, Paulo Calef, que é pré-candidato à presidência do Grêmio. Falou para a Rádio Grenal pela manhã. E segundo a informação da própria Rádio Grenal, isso será comum, aí vai entrevistar todos os dirigentes, aí, os presidentes. Ele voltou a falar que já tem o CEO definido, que é o Jerônimo Santos. Segundo ele, uma pessoa muito bem conhecida, vinculada ao Grupo Ipiranga, muito conhecida no mercado. E aí deu algumas ideias do ponto de vista de marketing, disse que quer transformar o Grêmio, a TV Grêmio, no caso, numa espécie de Cazé TV, para transmitir os jogos do Grêmio, que precisa ter uma grade fixa. Interessante. Só podendo ser acessada pelos sócios. Esse é um velho sonho aí que se discute, mas não é tão simples assim. Teria que abrir mão, por exemplo, dos direitos de TV. Não é um negócio tão simples a gente fazer isso, mas é algo que existe de forma bem clara. Falou também do sócio que mora fora de Porto Alegre, fora do Rio Grande do Sul, né, em locais mais distantes. Ele chamou de Soy de Grêmio, também uma ideia que eu acho interessante. Falou em reativar o futsal em parceria, né, criando alguém que queira investir, construir um ginásio que possa servir também de captação para novos jogadores. E o futsal sempre faz isso de uma maneira muito simples. Sobre a Arena, que é a grande polêmica, né? Ele diz: o que trata essa situação não é a compra da gestão da Arena, nem a estrutura do estádio, é uma alteração eventual de credores. Sobre alguém ter, no caso o Marcelo Marques, ter comprado ou não a dívida de uma das empresas que tem a receber ainda da obra da Arena. E aí ele fez mais ou menos essa relação. Uma entrevista, o Calef está defendendo aí as suas ideias, e é sempre importante que a gente coloque aqui também o nosso espaço para que dissemine ideias importantes aqui, porque essa é a função do espaço, para a gente discutir bastante sobre tudo o que vai acontecer com o Grêmio a partir das eleições. Sempre que os outros candidatos também derem entrevistas, a gente vai, dentro do possível, passar todas as informações por aqui. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.